Leitura em áudios do livro O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora. Sexto e último capítulo, Transfiguração, parte 2. Nós moramos na Nova Inglaterra, onde as pessoas amam os meses de setembro e outubro. Lars sempre lamenta quando eles se aproximam, pois como um homem do sul dos Estados Unidos, ele acha que os invernos são longos demais. Mas eu amo essa época, quando as bolotas do carvalho começam a cair, pois, para começar, nós temos as cores mais espetaculares do país inteiro, pois temos aqueles bordos açucareiros, árvores que ficam escarlates, salmões, lilazes e cores inimagináveis. Mas a glória do outono é um símbolo da morte. Aquele vermelho escarlate me faz lembrar de sangue, que é o símbolo da morte. Se os carvalhos não renunciassem a todas aquelas sementes preciosas, aquelas bolotas, elas nunca cairiam no solo e não morreriam, de modo que não mais haveria carvalhos e os esquilos morreriam de fome. Tudo aquilo que você e eu comemos significa que algo de algum modo morreu. Até um ovo, um copo de leite, a galinha e a vaca não morreram, mas deram sua vida, não foi? E praticamente tudo mais à mesa nos ensina que algo morreu, tanto grãos de cereais como animais. Assim, a vida vem da morte. É o princípio do universo, o princípio da troca. Até mesmo as estrelas morrem. Estamos aprendendo cada vez mais sobre isso, essas descobertas fascinantes que os astrônomos têm anunciado. Mas há um versículo escondido em 2 Crônicas 29 e 27 que tem sido de grande encorajamento e ânimo para mim, desde que o descobri, quando estava no último ano da faculdade. Eu estava morta de preocupação por estar apaixonada por alguém que eu não achava que iria se apaixonar por mim, e eu pensava em quão tola eu era apenas por nutrir alguma esperança por aquele rapaz. Então lancei meus sentimentos no altar de Deus. Não consigo suportar muitas de minhas emoções, então simplesmente digo: Senhor, aqui está. Toma para ti e faz disto o que puderes. Se podes fazer algo do pequeno almoço de um garoto e da botija de azeite de uma viúva, então talvez possas fazer algo com isto. Assim, lancei a Deus todas aquelas paixões, aquele verdadeiro tornado de paixão que eu sentia por aquele jovem rapaz, cujo nome, por sinal, era Jim Elliot. E Deus me deu este versículo. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor. 2 Crônicas 29 e 27. Não é fantástico? Funciona. Quando o sacrifício começou, o canto do Senhor também teve início. A referência é apenas ao ritual literal do sacrifício. Contudo, tem implicação para a nossa vida espiritual, não é? Agora vamos olhar por essa perspectiva, o segundo princípio da transfiguração associada ao sofrimento. Nossas perspectivas precisam ser transfiguradas, transformadas em algo que tenha a glória em si. E aquele maravilhoso capítulo em Hebreus 11 me ensina muitas coisas sobre perspectiva. No versículo 13, depois de atravessar as histórias de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, todas essas coisas impossíveis que eles fizeram pela fé, o texto diz: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que usam essa linguagem mostram claramente estar à procura de sua pátria. Se o coração deles estivesse na pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Porém, nós os vemos aspirando a uma pátria superior. E acaso há algo que faz você aspirar por aquela pátria superior com mais intensidade do que enfrentar sofrimentos de um tipo ou de outro? Até mesmo quando minha pobre netinha sofria pelo fato de ter sido disciplinada 3 vezes no mesmo dia, quando ela disse: se ao menos Adão e Eva não tivessem pecado, até mesmo quando a máquina de lavar apresenta um defeito no exato momento em que temos visita em casa, quero dizer, de certo modo, você, àquela altura, anseia por uma pátria superior, não é? Então, vemos no versículo 27 daquele mesmo capítulo de Hebreus, acerca de Moisés: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Essa é uma perspectiva transfigurada. Então, se voltarmos ao versículo 20 de Hebreus 11, vemos que, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Uma perspectiva transfigurada. Agora, uma coisa é enxergar sob aquela perspectiva a vida dos outros, não é? Você acha mais fácil enxergar a vontade de Deus em ação na vida de outra pessoa do que na sua? Você gostaria de ler a história de Daniel sem a cova dos leões? É claro que não, pois nós sabemos o final da história. Pois bem, nós, cristãs, temos todo esse livro cheio de histórias maravilhosas como essa, e o final de cada uma delas é sempre o mesmo. Sempre termina em glória.
Você gostaria de ler a história de José sem todas as suas provas e tribulações, sem ele ser lançado na cisterna? O que você saberia acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego se eles jamais tivessem sido lançados na fornalha ardente? A bênção da vida de Fanny Crosby foi grandemente amplificada por sabermos que as palavras daqueles belos hinos evangélicos vêm de uma mulher que jamais viu a luz do dia, ou pelo menos jamais se lembra de tê-la visto desde as 6 semanas de idade. Tudo se transfigura na vida deles por sabermos o fim da história. Lembro-me de quando Jeanette Cliff George fez o papel de Corrie ten Boom no filme O Refúgio Secreto. Ela foi entrevistada em um dos programas de Billy Graham. Ele lhe perguntou qual característica mais a impressionara enquanto ela estudava a vida de Corrie ten Boom. E sem hesitação, a resposta de Jeanette foi alegria. E todos aqueles que viram Corrie ten Boom pessoalmente ou nas telas, viram uma radiante face idosa inundada com a alegria do Senhor. Ora, de onde vinha toda essa alegria? Será que tudo na vida dela se desenrolou tão lindamente? Será que ela teve uma vida feliz, no sentido que o mundo definiria felicidade? É claro que não. A perspectiva dela foi transfigurada, e ela mesma, foi transfigurada para o benefício de todas nós. Nós recebemos na face de Corrie ten Boom um sinal visível de uma realidade invisível, outra pátria, outro nível, outra perspectiva. Paulo foi capaz de cantar na prisão, e ele escreveu aquelas epístolas na prisão, as quais estão cheias de alegria. O livro de Filipenses é considerado a epístola da alegria. E ele escreveu aquelas palavras deslumbrantes que estão em Filipenses 1:29, palavras muito fortes para mim. Ele disse, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vocês receberam uma dádiva de sofrimento. Então, também em Colossenses 1:24, há este versículo ainda mais forte e deslumbrante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Sou afetado e sem sentido, não é? Até ele prosseguir e dizer, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Para mim, em toda a Escritura, essa é a declaração mais profunda acerca do tema que temos discutido, o sofrimento humano. Não podemos sequer nos aproximar das declarações acerca dos sofrimentos de Cristo. Mas Paulo está na prisão e diz, sofrer é uma alegria para mim, pois esse é meu modo de ajudar a preencher minha pobre carne humana. Suponho que Paulo estava acorrentado entre 2 soldados. Você consegue imaginar o desconforto da situação, sem falar na falta de privacidade 24 horas por dia? Mas, em sua pobre carne humana, de alguma maneira muito misteriosa que não posso sequer explicar a você, embora eu creia nisso, ele diz, estou ajudando a completar a medida das aflições de Cristo que ainda precisam ser suportadas por causa de seu corpo, a igreja. Sei que algumas de vocês aí sentadas estão dizendo, mas o que isso tem a ver com os meus sofrimentos? Meus sofrimentos não são pela causa do Evangelho. E por anos a fio eu sempre morri de preocupação ao pensar que de fato nunca tive um sofrimento que fosse diretamente por causa do Evangelho. Até a morte de meu primeiro marido, Jim, que tentou levar o Evangelho a algumas pessoas, não decorreu literalmente da palavra de seu testemunho. Ele não chegou a dizer nenhuma palavra sequer àqueles índios. Eles não faziam a menor ideia da razão de ele estar lá e presumiram que ele era um canibal. Então acharam melhor atacá-lo em autodefesa, antes de serem devorados por ele. Então, por anos a fio, fiquei refletindo a esse respeito e cheguei à conclusão de que há aqui um mistério muito mais profundo do que o fato de Paulo estar literalmente sofrendo na prisão por causa de seu testemunho. Cristo sofre em mim. Se eu sofro por ser um membro do seu corpo, posso ser um membro ferido, mas ele sofre comigo, por mim e em mim. E quando eu sofro, ele sofre. Cristo sofreu na cruz. Ele levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores e todas as minhas tristezas. Contudo, há uma medida ainda a ser preenchida. Eu não entendo, simplesmente afirmo. Eu o aceito. Por fim, olhemos para os paradoxos em sua relação com a transfiguração e o sofrimento. Precisamos de uma visão transfigurada desses paradoxos. As metáforas bíblicas para o sofrimento falam de uma poda. O melhor fruto vem por meio da mais drástica poda. O mais puro ouro vem do fogo mais ardente. Eu certamente aprendi as lições mais profundas da minha vida ao passar pelas águas mais profundas. E as maiores alegrias vêm das maiores tristezas. A vida vem da morte. Pensemos em Maria. É provável que ela fosse apenas uma adolescente que, em sua humildade e pobreza, ofereceu a si mesma seus planos, suas esperanças, seus temores, do que pensariam dela se parecesse que ela fora infiel ao seu noivo José.
Sua resposta imediata à palavra de Deus foi: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. E foi desse sacrifício, dessa oferta de si mesma, que nasceu o Salvador do mundo. Transfiguração. Ela foi chamada a mais exaltada entre as mulheres, a mais exaltada de todas. Isso veio da humildade. Se você perder sua vida por causa dele, você a encontrará. Não há, de fato, uma só obra redentora que tenha sido realizada sem sofrimento. E Deus nos chama para permanecermos junto a Ele, para lhe oferecermos nossos sofrimentos para a sua transfiguração e para preencher nossa pobre carne humana. Se não me for dado o privilégio de ser crucificada, se não me for dado o privilégio de ser martirizada de alguma forma literal para Deus, é-me dado o privilégio de oferecer a Ele seja lá o que Ele me houver dado. Ofereço a Ele tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço e tudo que sofro por sua transformação, por sua transfiguração, para trocar pela vida do mundo. Isso é tudo que importa. Você pode estar sofrendo na condição de mãe por seu filho a haver rejeitado. Você pode estar sofrendo como filha por sua mãe tê-la rejeitado 30 anos atrás. Exatamente agora temos um rapaz vivendo em nossa casa, um estudante, que foi rejeitado aos 10 meses de idade por seu pai e por sua mãe. Foi colocado numa casa de acolhimento, onde permaneceu por 15 anos. Eu fiz uma lista desses maravilhosos paradoxos. Aqui estão algumas coisas que a Escritura diz que Deus transforma. A terra seca em pastos verdejantes, desertos em mananciais. O perecível no imperecível, fraqueza em força, humilhação em glória, pobreza em riqueza, mortalidade em imortalidade. Este corpo frágil num corpo resplandecente, pranto em óleo de alegria, meu espírito angustiado ele troca por veste de louvor e uma bela coroa em vez de cinzas. Em Apocalipse 7, 16 e 17, lemos: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Para encerrar, gostaria de mostrar a você um poema escrito por Grant Colfax Tuller. Minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e meu Senhor. Eu não escolho as cores, ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que ele vê o lado certo e eu apenas o avesso. Apenas quando o tear fica mudo e as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição que ele planejou, quanto fios dourados e prateados. Tudo o que acontece se encaixa nessa composição para nosso bem. O sofrimento nunca é em vão. Não há de fato nenhuma obra redentora que jamais tenha sido realizada sem sofrimento. Fim.